Entre os milhares de Itãs existentes dentro do Zodu Ifá, tem um que conta a história de dois personagens, que são o Orin e o B. Eles são muito amigos e sempre compartilharam um vínculo muito estreito de amizade. Eram tão próximos que, se um fosse ao mercado, também levaria algo para o amigo. Se ganhassem algum dinheiro, certamente dividiria com o outro. Eles compartilhavam as mesmas roupas e até os seus segredos. Sempre foi assim, juntos, se ajudando e protegendo. Até que um dia, eles decidem procurar Babalaô para consultar Ifá, pois queriam saber o que precisaria ser feito para que tivessem vida longa e que nunca acabasse a boa relação de amizade entre eles. Então o Babalaô atende o seu pedido e os aconselham a fazer ebó. E como parte do sacrifício, as roupas iguais que usavam no momento da consulta, deveriam ser entregues para que fossem juntadas aos outros materiais a serem utilizados. Nesse momento, eles ficam confusos e sem entender os conselhos, pois haviam estranhado as recomendações. Decidem então, não realizar o sacrifício, por estarem desconfiados que na verdade, o Babalaô estaria interessado em suas roupas. Pouco tempo se passa, e o B, por possuir muitas terras, começa a cultivar o bi. Mas ele não queria que as cabras ou os insetos destruíssem sua plantação enquanto as árvores ainda eram pequenas. Então ele vai até o Orin, e pede alguns vasos emprestados, que seriam usados para proteger as mudas. Depois de aproximadamente um ano, o Orin e o B foram ver como estaria a plantação, e ficaram surpresos ao ver as árvores produzindo muitos frutos. A alegria era nítida, e concordaram que ao retornarem à fazenda, diriam que o dono da plantação ficaria muito rico após a colheita. Mas essa alegria não era dos dois, pois o Orin havia apenas emprestado os potes para serem usados, e quem ficaria rico de fato seria o B, o dono da plantação. Essa situação deixou o Orin irritado e também com muita inveja do amigo, ao saber que a riqueza não seria dos dois. Foi quando ele teve a ideia de dizer ao seu amigo que o obi branco vende mais do que o obi vermelho. E se ele tivesse plantado do branco, sua renda teria sido 10 vezes maior. Disse também, que podia ajudá-lo a transformar os obis vermelhos em brancos com uma técnica que havia aprendido. Após ouvi-lo, o B questiona sobre a validade da informação. Nesse momento, o Orin garante a eficácia da técnica a ser utilizada, e ainda completa dizendo que ele não se arrependeria, pois o lucro seria ainda maior. Então o Orin pede ao B, que busque os potes e que junte bastante lenha, para começarem o trabalho de transformação de obis vermelhos em obis brancos. E assim o B fez, acendeu a fogueira, preparou uma panela grande com água, juntou o restante dos obis colhidos e colocou para cozinhar. Em pouco tempo, todos os obis ficaram pretos. Ele ficou assustado quando viu, e perguntou, o que aconteceu com os obis? Será que é assim que meu amigo aprendeu? Era para ficarem brancos. Ele não conseguia imaginar que seu amigo fosse capaz de fazer algo contra ele, ensinando uma mentira que destruiria seus obis. As pessoas que presenciaram a situação, perceberam que se tratava de pura maldade de Orin. Mas o B, não via dessa forma e também não estava zangado. O tempo passou, e um ano após o incidente, as árvores frutificaram novamente, e a colheita foi maior que o ano anterior. E as pessoas ficaram surpreendidas, vendo que apesar da maldade feita ao B, seu destino continuava trazendo coisas boas. Estava muito evidente que sua plantação faria dele um homem rico. O Orin ficou com muita raiva e inveja mais uma vez, ao perceber que o amigo prosperaria novamente com a colheita dos obis. Então, tomado pela raiva e inveja, o Orin decide novamente fazer algo para prejudicar o B. Ele vai até o amigo, e exige os recipientes que ele havia emprestado para proteger as árvores enquanto elas eram pequenas. O B fica um pouco confuso ao ouvir o pedido de Orin, e responde que seria impossível atender o que ele queria, pois os potes utilizados naquela época estariam presos ao tronco das árvores, e para retirá-los, seria necessário cortar todos os pés de obi, o que destruiria toda sua plantação. Orin estava relutante e não se importava com os detalhes, ele queria seus potes de volta, e não importava o que precisaria ser feito para o B devolvê-los.
Mesmo assim, o B sugere que o deixasse comprar potes novos. O Warren diz que não, ele queria os próprios potes. Bom, não havia outra forma de resolver o problema. Para retirar os potes, seria necessário derrubar todas as árvores. E o Warren não se importava com isso, o que ele queria de fato, era causar prejuízos ao amigo, pois os potes nem seriam úteis. Foi assim que começaram a cortar as árvores para conseguir os recipientes. E rapidamente, depois de todas as árvores estarem no chão, o B devolveu os potes ao Warren, que enquanto disfarçava sua satisfação, os recebe e leva para casa, deixando para trás o amigo desapontado com tais atitudes. Todos ali presentes ficam chocados com este ato. Eles não entendiam como um amigo conseguia fazer tanta maldade com outro amigo. Então, um bom tempo se passa, e tudo parece ter caído no esquecimento das pessoas. Foi quando, em determinado dia, o Warren estaria dando a mão de sua filha em casamento, e pediu que fossem até seu amigo o B, e pedissem emprestado um lindo ilequê de corais que o B tinha, para sua filha usar em seu casamento. O Warren sabia que o B não colocaria impedimentos ao pedido do amigo, uma vez que lá no passado, o Warren havia emprestado os potes. Então, o B empresta seu ilequê a Warren, que o coloca no pescoço de sua filha no dia do casamento, que também recebe muitos elogios. Então o casamento acontece, e a esposa vai para a casa do marido, que é onde aconteceriam as comemorações, e todos aproveitaram o primeiro e o segundo dia, com bastante festa, dança, comida e bebida. Mas no terceiro dia o B surge na festa, e pede que avisem o pai da noiva quanto à chegada do amigo, e que o motivo da visita seria para buscar seu ilequê. Os presentes ao evento ficaram surpresos com a atitude de o B, pois já imaginavam que a situação poderia ficar complicada, devido aos problemas que os amigos tiveram no passado. Então começam a dialogar sobre a devolução do ilequê. O Warren alegava que o casamento ainda nem havia terminado, pois estavam no terceiro dia, e assim que encerrasse, o Warren entregaria pessoalmente o seu pertence. Os convidados, ao presenciarem a situação, se ofereceram para comprar outro colar para o B, mas ele não se importava com outro colar, ele queria o seu, e não iria embora sem levá-lo para casa. Após muita conversa, decidem entregar o colar ao dono. Foi então que perceberam que o colar não saía do pescoço da recém-casada, e que de alguma forma, ao dançar, as contas se entrelaçaram, o que impedia a retirada do ilequê. Após várias tentativas, tiveram a ideia de cortar o colar, e depois de retirar, fariam os reparos. Então o B interrompe a ideia, alegando querer o colar de volta, do mesmo jeito que ele estava quando foi emprestado, não permitindo então que cortassem seu colar. E enfatizou dizendo: quero que removam meu ilequê do pescoço dela da mesma forma que o Warren exigiu que tirássemos seus potes dos meus pés de Obi. Foi um alvoroço, pois eles teriam que cortar o pescoço da noiva para obter as contas inteiras. E o B se impõe, dizendo que não importava que fosse dessa forma, e que deveriam fazer igual o Warren fez com suas árvores, e devolvesse suas contas intactas, o que custaria a vida da donzela. Então, diante desse impasse, o problema é levado ao rei da cidade para tentarem uma solução pacífica. Chegando lá, o rei ouviu todas as testemunhas e em seguida as partes narraram as suas histórias. Após terminarem, o rei entende que foi o Warren que primeiramente causa dano ao B, e agora, era o B quem infligia dano ao Warren. E da mesma forma que o B aceitou os termos impostos, e cortou o tronco de suas árvores de noz de cola para retirar os potes, o Warren deveria cortar o pescoço de sua filha para retirar o ilequê. Nesse momento a sentença estava dada, e a filha de Warren foi decapitada para que retirassem o ilequê de corais de seu pescoço. Enfim, a maldade de Warren havia voltado em dobro em seu desfavor, e ele perde sua filha, que paga com a vida por um erro antigo de seu pai. E foi assim que surgiu um provérbio que diz: a primeira ofensa não dói tanto quanto a vingança. E a vingança sempre vai doer 2 vezes mais. Se você ouviu até aqui, faça uma reflexão sobre a história dos personagens e aplique o conhecimento de forma prática em sua vida. Muito obrigado a todos e até a próxima!